Fala pessoal que nos acompanha ao vivo, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Boa noite para você também que está assistindo essa live no meu canal do YouTube. Você que está chegando por aqui hoje no YouTube, que não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que hoje eu vou ter mais uma vez a grande honra de conversar com o Dr. Fabrício Rebelo, professor também Fabrício Rebelo, em minha percepção, um dos maiores especialistas na legislação pertinente a armas de fogo no Brasil, e o nosso objetivo hoje é bater um papo com ele sobre como ficou efetivamente a questão das armas de fogo no nosso país após as ADIs decididas lá pelo excelentíssimo senhor ministro do STF, Edson Fachin, e também trazer nossa posição sobre o que nós imaginamos que seja o futuro das armas de fogo no Brasil, o futuro das armas, tanto as que estão registradas na Polícia Federal, quanto as dos CACs, enfim, Sinarme, Sigma. Então, o doutor Fabrício está entrando, acabou de entrar aqui, ele acabou de chegar. Deixa eu esperar só ele mandar o convite para nós iniciarmos a live. Você que está chegando agora, vai deixando o seu like aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o doutor Fabrício. Não, mas deixa eu ver se eu consigo enviar um convite aqui para ele. Pronto. Eu tenho um convite para o senhor aí. Vocês que estão chegando aí já vão deixando o like, já vão compartilhando essa transmissão com os amigos. Vocês sabem que o Instagram pune demais quando nós falamos de armas de fogo, mas estamos por aqui fazendo a nossa parte. E você que está aí nos acompanhando no YouTube também, não esquece de deixar o seu like se estiver curtindo aqui a live. Deixa eu ver se o doutor Fabrício entrou. Pronto, acabou de entrar. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, professor Giovanni, como vai? Sempre uma grande satisfação estar aqui batendo um papo contigo. Satisfação é minha, eu agradeço demais a honra, a gentileza e toda a sua gentileza comigo. Na hora que eu mando uma mensagem do Dr. Fabrício, ele imediatamente responde e está sempre a postos aí para nos ajudar a explicar para os nossos alunos algo que está cada vez mais difícil, não é, doutor? Infelizmente né? A gente está aí vendo nesse campo da regulamentação das armas de fogo no Brasil uma série de coisas que são inéditas, né? A gente não pode nem dizer que são estranhas, porque na verdade acho que ninguém nunca viu o conjunto do que está acontecendo aqui nesse segmento, infelizmente. Se nós, no começo desse ano, quando fizemos uma live, nós achávamos que vivíamos uma situação de insegurança jurídica, eu estou brincando com os amigos dizendo que nós éramos felizes e não sabíamos, porque se existia insegurança jurídica naquele momento, agora é que é a mesma. Voltou, doutor? Escutou o que eu falei? Chegou a ouvir? Não? Deu uma travadinha? Tá cortando um pouco, Giovanni, mas eu vi aqui o finalzinho só. Se você puder repetir. Posso sim. Eu estava dizendo que nós fizemos uma live há alguns meses e hoje eu brinco com os meus amigos mais próximos, dizendo que naquela época eu já tinha comentado com você que nós vivíamos em um limbo jurídico, em uma insegurança jurídica, mas nós éramos felizes e não sabíamos, porque ali não era o limbo comparado ao que nós vivemos hoje. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. Para o pessoal que é meu seguidor e ainda não segue o doutor Fabrício, ele é, em minha opinião, um dos maiores especialistas em legislação pertinente a armas de fogo no Brasil. Não é ninguém que começou agora, que caiu de paraquedas. Eu digo isso em todas as minhas aulas, Fabrício, de pós-graduação, que eu indico 3 grandes nomes para falar do tema. Você, nosso amigo Bené Barbosa e nosso amigo Marcos Polon. Eu acho que são a tríade, as 3 pessoas que mais têm condições de tratar, seja da legislação, seja dos aspectos práticos e até mesmo dos aspectos políticos, no caso do Dr. Marcos Polon, sobre esse tema. E o Dr. Fabrício, ele é autor de livros sobre o tema. Ele tem um livro Armas e Números, que foi o último livro dele que eu li, achei assim fantástico, fantástico mesmo. Qualquer pessoa que leia o livro já desconstrói, vamos dizer assim, as narrativas, né? E recomendo. Foi o último lançamento, tem um ano mais ou menos esse livro, né, Fabrício? Estava tentando ver aqui a data do lançamento, mas não... Não, ele não fez um ano ainda, ele foi em abril desse ano. Abril desse ano, né? Então pronto, vamos lá, vamos começar. E aí, amigo, como sempre, eu peço licença para lhe fazer algumas provocações, pode ser? Claro.
Nós vamos tratar especificamente das ADIs. Eu vou tirar aqui os comentários, depois eu coloco de volta os comentários de vocês no final, caso vocês queiram fazer perguntas. Mas vamos tratar especificamente das ADIs que tiveram decisão liminar do excelentíssimo senhor ministro Nelson Fachin, sobre um tema que me parece estava sobrestado mediante vistas do excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes. Então, me parece que nós já temos aí 3 pontos jurídicos cruciais a serem discutidos. Primeiro, criou-se a figura de um ministro que pode mais do que o outro dentro do STF. Eu tenho essa percepção. Se um ministro pede vistas e o outro pode, usando uma expressão mais simples para nossos alunos entenderem, passar por cima das vistas daquele, então você tem um que pode mais e um que pode menos. Então, a ideia do colegiado, a ideia da paridade entre os dois ministros, para mim, não prevalece mais. Essa é a primeira posição que eu queria a sua opinião. A segunda eu sei que liminar monocrático em ADI é possível em raríssimas exceções, caso de você ter o recesso forense, tratando-se de situação gravíssima, inadiável, inexorável, que não me parece o caso. Então, é também uma teratologia. Queria ouvir sua opinião sobre isso. E terceiro, que ele disse que decidiu sobre os decretos. Mas eu não vi decisão sobre os decretos. Eu vi, na verdade, uma tentativa de constitucionalização de alguns absurdos do Estatuto do Desarmamento. Então, quando eu li as ADIs, eu tive essas 3 impressões iniciais. Mas aí eu queria ouvir sua opinião, a começar por essa questão. Temos ministros que podem mais do que outros hoje? Essa talvez seja a questão mais grave a partir dessas decisões, né? Porque elas instauram um ponto de incerteza absoluta a respeito das relações entre os próprios ministros. Então, eu, inclusive, achava que nós teríamos algum tipo de solução em relação a essa situação, exatamente por conta disso. E, resumidamente, o que nós tivemos é muito até mais grave do que essa questão de simplesmente, que já não seria simplesmente, né, já seria completamente ilegal, se tirar processos que estão sobrestados com pedido de vista para qualquer finalidade. Mas nesse caso, né, do caso desses decretos, dessas ADIs, o que nós tivemos foi o início da sessão de julgamento, ainda que no plenário virtual da Suprema Corte, justamente para decidir sobre o deferimento ou não dessas medidas cautelares. Essas 3 ADIs contêm, né, ainda estão lá os pedidos, pretensões de deferimento de medidas cautelares. Essas medidas cautelares estavam sob análise já do plenário virtual. 4 ministros haviam depositado os votos. Nós já temos votos do próprio ministro Fachin, da ministra Rosa Weber, do ministro Barroso e do ministro Alexandre de Moraes nessas ações. E o ministro Fachin tinha essas posições externadas a título de voto. O que saiu aqui agora nas liminares nada mais é do que os votos que ele tinha proferido. Então, o julgamento foi sobrestado por conta do pedido de vista do ministro Nunes Marques. Eu faço questão de insistir muito nisso, porque pedido de vista para quê? Para decidir se as liminares seriam concedidas ou não. E aí, em um dado momento, agora, já muito próximo da eleição, nós vemos não encontrei uma outra palavra para descrever, a não ser uma manobra, né, que seja regimental, seja jurídica, ou o que quer queira se chamar, mas uma manobra do relator, pegando de volta, né, por assim dizer, esses processos e transformando aquilo que está nos seus votos em decisões liminares, monocraticamente. E ainda por cima, sob uma justificativa que, no mínimo, soa muito mal para as relações na própria corte. Ele justificou a sua posição dizendo que seria até interessante ouvir a contribuição, ou ter a contribuição do ministro Nunes Marques para esse julgamento, mas uma vez que o ministro Nunes Marques estava demorando muito, ele ia decidir sozinho e feriu essas liminares. Acredito, uma questão gravíssima
que deveria, né, ela exigiria uma decisão da Suprema Corte sobre a validade dela, independente do teor de qualquer decisão, independente de Até se porque, se tratar de você me arma. permite uma parte, Fabrício, nós temos no próprio STF situações que estão sob vistas há 10, 12 É anos. exato. O ministro Gilmar Mendes mesmo tem questões lá sobre vistas há 12 anos. Então, isso abriu um precedente gravíssimo. Qualquer ministro pode chegar e dizer, olha, eu não concordo com essas suas vistas e vou botar para tocar aqui do jeito que eu quero. Pois é, eu ia chegar exatamente nesse ponto. O que é que garante agora que esses ministros que estão com tantos outros processos que lá existem na Suprema Corte hoje, paralisados por conta de pedidos de vista, tenham o direito de manter essa vista? Será que o relator desses processos pode pedir de volta essas ações e defender? Existem diversas ADIs, exatamente, inclusive, nessa circunstância de deferimento, de análise para o eventual deferimento de medidas cautelares. Essas ADIs, então, agora também correm o risco de retornar do pedido de vista para os seus relatores. Então, eu esperava que isso fosse feito até logo na sequência das decisões, ainda não foi feito, que seria o ministro Nunes Marques suscitar uma questão de ordem, né, independentemente de julgamento, para se decidir especificamente a respeito dessa possibilidade. Aí nós entraríamos em uma outra questão, né? Se nós ainda, vamos supor que o Supremo Tribunal Federal resolvesse que essa manobra é válida, que a urgência seria uma urgência excepcional e permitiria algo assim. Só que aí nós esbarraríamos na lei, né? Como você bem colocou no início, aqui na sua inicial provocação, nós não temos previsão de ADI monocrática ou de liminar monocrática em ADI, salvo no período de recesso. E nós não estamos em recesso. E, inclusive, essa é uma diferença pontual das ações de impugnação constitucional. Essa figura liminar ad referendo, ela existe na ADPF. Sim. Não existe na ADI. A ADI é expressa. E, inclusive, a própria lei estabelece que, havendo uma urgência muito relevante para o caso, o máximo que o relator pode fazer é dispensar a coleta das informações do Ministério Público e da autoridade envolvida e levar direto a plenário. Ele não tem autonomia absolutamente nenhuma para deferir as liminares monocraticamente. Mas, o que é que a lei estabelece para o deferimento de liminar em ADI? Maioria absoluta da Suprema Corte, quer dizer que nós precisamos do voto de 6 ministros na composição atual para deferir, e mais do que isso, em uma sessão que só pode ser aberta com a presença de 8. Então, para se decidir sobre a cautelar em uma ADI, é necessário que uma sessão seja aberta com a presença de 8 ministros e que pelo menos 6 votem pelo deferimento. Então, não tivemos nada disso. O ministro Fachin, além de atropelar esse pedido de vista, deu liminares monocráticas. Não existe essa figura. Se eu não me engano, foi você até que escreveu que não era nem questão de nulidade, era de inexistência, né? Porque uma coisa é o ato nulo, outra coisa é o ato inexistente. Foi você que escreveu, só o melhor juízo sobre isso, né? Eu publiquei um artigo sobre isso lá quando saiu a primeira liminar da ministra Rosa Weber, que foi também nesse. Ela tinha deferido uma liminar monocraticamente, a de referendo, lá na DI 675, que até hoje não foi referendada, que até hoje não foi publicada, e escrevi um texto doutrinário, justamente justificando a compreensão de que é mais do que razoável, aliás, na minha concepção, a leitura mais técnica, se tornar esse ato como inexistente. Ele não tem a possibilidade de ser convalidado. Se a lei estabelece claramente uma norma para o deferimento de determinada decisão, especificamente pela Suprema, se essa norma não é seguida, nós não podemos entender que aquela decisão tem a sua perfectibilização de validade. Não tem. Não tem. Nós não temos uma decisão da maioria absoluta da Suprema Corte para deferimento da liminar. Infelizmente, o que o ministro Fachin fez foi arvorar para si o poder de mais 5 ministros. É como se ele tivesse tomado para o seu voto
a força do voto de 6 ministros. E aqui, professor, é interessante a gente conversar isso, né? Eu sei que sua audiência é bastante qualificada, né, nessa parte jurídica, porque eu gosto de chamar bem a atenção que isso não é do nada, não foi uma opção qualquer do legislador de dizer vale isso aqui, lá na DPF vale diferente, não. Porque a ADI, a gente tem que ter sempre isso em foco, ela tem como objeto um ato que goza de presunção de legitimidade, de validade, de legalidade. É um que saiu ou da atividade do legislativo, em âmbito federal do Congresso, ou é um ato que é regulamentar do Poder Executivo, e aí a gente entraria até na discussão de caber a DI sobre regulamentar, a rigor nem caberia, mas vamos dizer que ele não seja meramente regulamentar, institua alguma relação jurídica nova. Então, ela tem por foco um ato que goza de presunção de validade, o legislador estabeleceu um rito rígido para que esse ato seja suspenso. Ele estabelece que, para dizer que isso aqui não vale, um ato que saiu do Congresso, um ato que saiu do Poder Executivo, é necessário que haja uma formação de convencimento de pelo menos 6 ministros da Suprema Corte. Por que aqui na DPF até porque isso seria um dos pilares do sistema de freios e contrapesos. Porque se você não faz essa limitação, você está dizendo ali, o ministro pode chegar, criar a regra que ele bem entender, e os demais poderes vão ter que balançar a cabeça e dizer sim, senhor, isso não é Estado de Direito, né? Exatamente, até porque o mero controle de legalidade pode ser feito pelo próprio Congresso em relação aos atos do Executivo. Então, com mais razão ainda, se nós estamos falando de decreto, é se exigir o cumprimento dessa norma procedimental. Na DPF, não. Na DPF, porque não necessariamente existe qualquer ato, existe uma situação. E para resolver uma situação que pode ser abstrata, pode ser um vácuo, inclusive se admite que o relator tome ali alguma decisão e que depois o plenário da Suprema Corte vai referendar, mas não existe para a ADI. Então é algo que, embora isso já tenha sido visto outras vezes, mas sempre, e isso é uma questão interessante, nós já tivemos outros precedentes de liminares ad referendo em ADI, mas nenhuma que perdurasse, porque todas elas foram tomadas em situações nas quais, logo na sequência, se iniciou. Nós estamos aqui diante de uma bem recente, com o piso do serviço de enfermagem no Brasil, no piso salarial da enfermagem. Já tem, inclusive, 4 votos pela queda, pela manutenção. Foram, assim, 2 dias, já foi submetido, já começou a... Exatamente. Então é uma discussão que nunca foi esgotada, porque ela acaba perdendo o objeto justamente por conta disso. Se cria essa liminar, imediatamente vem os votos, os próprios ministros adotavam essa situação para encerrar a discussão, aí o que tivesse sido votado prevalecia e essa discussão não era de fato enfrentada. Agora ela precisa ser enfrentada, porque nós temos um ponto de vista, nós temos uma liminar que é desde o ano passado, a liminar da ministra Rosa Weber, que não foi referendada, está paralisada junto desse bloco de julgamento, e aí nós ficamos em como bem dito, um limbo jurídico. Eu digo um pouco mais, não é só um limbo, é um caos. Porque o que está acontecendo no Brasil, no segmento de armas de fogo, do dia 6 para cá, é inimaginável. O lojista não sabe se ele pode vender, quem tinha autorização não sabe se vai poder registrar, gente correndo para devolver, compra que já está no caminho. Então, a dimensão, né, do impacto dessas ações, dessas decisões, é imensurável. O negócio é tão sério, Fabrício, que eu recebo mensagem de alguns amigos que são do segmento, e anteontem eu recebi uma mensagem de um dono de um clube de tiro, obviamente eu não vou identificá-lo, ele dizendo assim: Giovanni, preventivamente eu suspendi o tiro lúdico, eu só estou recebendo os CACs, quem tem CR. Aí eu perguntei por quê. Ele disse: porque ninguém consegue me explicar o que é que vai acontecer daqui para frente. Aí eu perguntei a ele: isso vai impactar o seu negócio, o seu investimento? Ele disse: vai, porque 80% é tiro lúdico. Então veja o ponto que chegou. O dono do clube de tiro, ele está com medo de receber algo que sequer está sendo tratado, até porque a decisão do Fachin, ele não impacta os CACs diretamente, né? Ele se refere à questão
das armas de fogo registradas na Polícia Federal. Mas é algo tão absurdo, Fabio, se você me permite essa parte, é algo assim tão anormal, é algo tão sem fundamento, porque você discutir direito, fundamento jurídico, em algo que não tem fundamento jurídico, é absurdo. A pessoa, você está dizendo o céu é azul, o cara está dizendo é preto e vale que é preto. Você está dizendo a terra é vermelha, o cara está dizendo que é lilás e vale que é lilás. Você não tem parâmetro, você não tem o que discutir. Então, realmente, está um caos generalizado. Fora que, para quem não é do segmento, talvez não tenha essa percepção. Fora que, antes de tudo isso, já era complexo. Por que já era complexo? Porque existem ali... não existe uma legislação regulamentadora emanada do Congresso. Existem decretos, portarias, entendimentos das regiões militares. Você tem diferença até da 7ª para a 2ª, da 2ª para a 1ª. Cada região militar tem um direcionamento. Dentro das Forças Armadas, dentro do EB especificamente, não existe, aspas, uma arma que cuide de produtos controlados, que isso é uma coisa que eu sempre defendi, Fabrício. Eu digo, olha, a gente tem Matibel, Cavalariano, Intendente, Infante, mas se os produtos controlados estão no Exército, a gente deveria ter um segmento da força onde a pessoa se especializasse naquilo ali. Você pode ter hoje na sua região militar um infante cuidando daquilo, ele é transferido, vem um intendente que nunca trabalhou com aquilo ali, então já era ruim, ficou insustentável o que nós temos hoje. E aí, deixa eu voltar para a terceira provocação que eu fiz, amigo. E analisando intrinsecamente, eu não posso nem chamar de mérito, porque aquilo ali não é mérito, depois a gente vai falar disso. Ele não discutiu os decretos do presidente Bolsonaro. Ele discutiu o Estatuto do Desarmamento. Ele me parece, a impressão que eu tenho, eu queria ouvir sua opinião, me parece até uma medida preventiva, tipo, eu não sei se Bolsonaro vai ser eleito, se Lula vai ser eleito, então deixa eu dar um jeito aqui de, se Bolsonaro for eleito, eu constitucionalizar algumas limitações do Estatuto do Desarmamento para que ele não possa fazer mais nada. Sendo muito pragmático, foi a leitura que eu fiz. O que é que você pensa sobre isso? Concordo contigo. Eu vou fazer só uma ressalva em relação ao teor das decisões, que ela tem afetação para o CAC, sim, um ponto bastante importante, que ela veda, né, ela proíbe o acesso às armas de uso restrito, e sem armas de uso restrito, os CACs ficam, né, de agora em diante, totalmente alijados de diversas modalidades de tiro que são disputadas, inclusive internacionalmente, praticamente todas as modalidades de fuzil, os CACs ficam fora, e ele acaba com o controle do javali no Brasil, né, que não se faz controle de javali com arma de uso permitido, né, então ainda tem essa afetação. Realmente um caos. Agora, sua leitura a respeito da constitucionalidade, do que é que acontece com essas decisões, é absolutamente correta. Essas ações, essas ADIs, elas surgiram a pretexto de discutir as alterações. Não foi nem os decretos, a matriz dos decretos hoje em vigência. O 9845, 9847 e o 10.030, que é o regulamento de produtos controlados, a fiscalização de produtos controlados. E a matriz dessas ações foram os decretos supervenientes que alteraram a redação dessas normas. No entanto, fazer ali a sua manifestação a respeito do posicionamento, o ministro Edson Fachin, ele, para suspender trechos desses decretos, ele vai na lei, no estatuto, na lei 10.826, pega dispositivos da lei 10.826, dá uma interpretação conforme a esses dispositivos e, quando faz isso, eleva esses dispositivos à condição de tema constitucional. Ele pegou a questão das armas de fogo. A aquisição de armas de fogo é o ponto mais impactante dessas decisões. E é algo, inclusive, que me espanta muito o Congresso Nacional estar aceitando, desde quando o que essas decisões fazem é atropelar aquela sistematização que foi criada no Congresso. O Congresso estabeleceu duas formas distintas de acesso à arma, a forma estática, que é a forma da posse, a forma dinâmica, que é a forma do porte, e estabeleceu requisitos diferentes. Para ter a posse, o indivíduo declara efetiva necessidade. Ato unilateral, que ele firma ali o seu propósito e assume a responsabilidade jurídica por aquilo. Para o porte, ele demonstra a efetiva necessidade. Existe uma razão de ser, o porte é uma autorização muito mais ampla, muito mais abrangente, então, já que ele vai portar, ele precisa demonstrar a efetiva necessidade. A lei diz isso.
os artigos 4º e 10 do Estatuto de Desarmamento são muito claros ao estabelecer essa diferença. Os verbos são diferentes. Demonstrar está lá no artigo 10 e declarar é o que está no artigo 4º. O que é que o ministro Fachin faz na sua decisão? Equipara as duas coisas. Ele pega os requisitos que o legislador só previu para o porte e transporta para a posse. Ele diz que também para a posse só vai poder exercê-la, né, que na prática significa só vai poder comprar uma arma quem demonstrar a efetiva necessidade. E mais, demonstrar pelos mesmos requisitos que o legislador previu para o porte. Atividade profissional de risco ou ameaça à integridade física. Ou seja, ele equipara os dois institutos. Ele estabelece uma distinção, ou melhor, ele elimina uma distinção que o legislador estabeleceu. E para tratar isso de um modo absolutamente preocupante, eleva isso à condição de tema constitucional. Criar uma tese hermenêutica de interpretação conforme para dizer que no Brasil só pode ter acesso à arma quem demonstrar essa efetiva necessidade. A partir daí, enquanto nós tivermos pelo menos essa composição na Suprema Corte, né, até que se tem aí uma possibilidade futura de uma revisão de compreensão, que é muito raro acontecer nos tribunais superiores, né, sobretudo no STF, nem sequer novas legislações poderiam estabelecer uma sistematização diferente. Porque se virou um tema constitucional, a lei ordinária não pode contrapor. Eu acho que esse ponto que você tocou talvez seja o ponto que poucas pessoas perceberam e, para mim, é um dos pontos mais graves entre tantos que são graves. Se a tese do Fachin prosperar, podem ter 500 parlamentares que defendam a pauta das armas, 500 parlamentares que queiram modificar o Estatuto de Desarmamento, qualquer modificação já vai nascer inconstitucional. Por quê? Vai ser do jeito que o Fachin quer. Olha, eu tenho aqui 500 deputados que querem alterar e trazer os decretos para a lei federal. Tudo bem, não vai servir de nada. São eivados de vista de inconstitucionalidade desde a origem. Por quê? Porque o ministro Fachin não quis. Isso aí pouca gente entendeu. E aí, eu sei, Fabrício, que quando a gente fala de armas de fogo, tudo é mais complicado. Mas se nós, juristas, abstrairmos a questão das armas de fogo e partirmos da premissa que esse precedente vai ser considerado como válido, o que impede amanhã de um ministro decidir, por exemplo, sobre relação ao trabalho? O que impede amanhã de um ministro decidir sobre a nossa liberdade de falar e de nos expressarmos nas redes sociais? Nada. Nada. Absolutamente nada. Aceita com toda a sua amplitude e consequência. Então, eu acho que foi perfeita essa sua colocação. Peço desculpa aí por ter atrapalhado, que eu não podia deixar de fazer esse comentário. Não, perfeito, porque é aquilo que a gente tem visto nos últimos anos acontecer no âmbito da Suprema Corte, que é o abandono do texto constitucional e a prevalência da interpretação constitucional principiológica. Muitas vezes até pan-principiológica, sobre aquilo que sequer está escrito. Aí o que é que o ministro Fachin entende, né? O que é que ele utiliza? Ele diz que como existe na Constituição Federal a inviolabilidade do direito à vida, para ele, na leitura dele, para que o acesso à arma se compatibilize com o direito à vida, ele entende que só pode ter arma quem demonstrar efetiva necessidade. Eu até agora não consegui estabelecer esse link, até porque o artigo 5º justamente é garantia constitucional de inviolabilidade do direito à vida. E é matriz da sistemática processual penal, na verdade, material penal brasileiro, o direito à legítima defesa, eu tenho o direito de defender todos aqueles direitos que a Constituição me são invioláveis. E se eu não tenho os mecanismos para defender esses direitos estão sendo negados. A interpretação constitucional pela garantia do princípio à vida seria justamente a oposta. Seria a de assegurar ao indivíduo os meios necessários para garantir a inviolabilidade daqueles todos os direitos que estão lá estabelecidos constitucionalmente. É justamente o oposto. Essa especulação, por mais... Oi.
Oi, voltou. Nós entendemos até quando você falou, é justamente o oposto, depois disso travou. Deixa o Fabrício Pronto, para voltar mim aqui tá aqui. Voltou? normal. Pronto, voltou. Agora para a gente tá normal. Nós escutamos até quando você falou, é justamente o oposto. Até aí. Pronto, porque a interpretação, se eu tenho, né, previsto na Constituição a inviolabilidade de diversos direitos, tenho como matriz a possibilidade de exercer a legítima defesa desses direitos, na hora que eu não tenho acesso aos meios necessários para defender esses direitos estão sendo negados a mim. O que se está se estabelecendo não é a garantia do direito à vida, é a negativa do direito à vida, desde quando eu não tenho como defendê-la. Se eu não tenho como defender os direitos que ali estão, eu não tenho direitos efetivamente assegurados. Eu sempre, quando estou tratando desse tema, Fabrício, em palestras que o público não é um público da área, eu uso a seguinte analogia. Eu digo, olha, imagina só que a Constituição chegou e lhe deu um terreno de presente. Esse terreno aqui, esse lote é seu, de presente. Está lá o lote com mata, com tudo. Ok, agora você não pode usar o arame para cercar, você não pode usar a enxada para limpar, você não pode usar o cano para irrigar, o arado nem a semente. O que é que adianta o teu terreno? Estão me dando o terreno, não estão me dando os meios e os recursos para poder fruir do direito sobre aquele terreno. Eu acho que é a mesma coisa. Ok, eu tenho direito à vida, a legítima defesa, a defesa da família, a defesa do patrimônio. Como? No grito, na tapa. Não, mas é porque nós precisamos diminuir a marginalidade retirando a arma da mão do cidadão. Você vai retirar a arma da mão do cidadão, você vai vulnerabilizar mais ainda o cidadão, porque a marginalidade nunca entregou as armas dela e não vai entregar. O pessoal diz, não, é porque os meliantes agora estão tendo acesso à arma de fogo, como diz o Bené Barbosa. Eles têm há 30 anos. Há 30 anos o Bené diz que escuta falar isso. Eu falo o Bené porque eu acho que ele é o mais antigo de nós todos, né? Claro. O Bené diz, há 30 anos eu escuto dizer isso. É sempre o mesmo argumento. E por falar em argumento, deixa eu fazer outra provocação. Ao ler vamos chamar de fundamentação do excelentíssimo senhor ministro Fachin, ele toma a decisão dele, curiosamente, baseado em algumas pesquisas feitas por institutos que são notoriamente financiados por grupos desarmamentistas. E mais curioso ainda é que ele não toma as pesquisas dentro do mesmo parâmetro temporal. Você percebeu isso, Fabrício? Ele pega dados anteriores ao atual governo e à vigência dos atuais decretos, dados de violência, e usa os dados atuais de acesso à arma de fogo. Ou seja, a causa da violência 2010, 11, 13, 14, 15, 17 é o acesso às armas de fogo de 2019, 20, 21. É como se nós tivéssemos pego armas hoje, feito uma viagem no tempo, voltado, cometido o crime e feito uma viagem no tempo para agora. Por quê? Porque se eles fossem minimamente honestos, eles teriam pego os dados de acesso a armas de fogo que nós temos hoje e comparado com a redução do número de crimes violentos, de mortes violentas que vem acontecendo numa relação inversamente proporcional. Como essa relação inversamente proporcional não atende à narrativa, aí o que é que eles fazem? Eles pegam os dados de uma época que o acesso à arma era muito mais difícil e a violência, mais de 60 mil mortes, e usam os dados de acesso à arma de fogo hoje. Como as pessoas comuns, o público leigo, não tem acesso a isso, eles tomam isso como se fosse verdade, mas isso é um absurdo. É aquela história, olha, a escalação do time do Bahia desse ano é responsável pela eliminação do Bahia de 75 do Campeonato Brasileiro. Não foi o menor sentido isso. Você percebeu isso também? Foi uma das primeiras coisas que eu comentei a respeito do mérito dessa ação, foi justamente isso. É como se eles tivessem pego toda uma narrativa que já estava construída antes das atuais normas entrarem em vigor e tivessem que, de algum modo, relacionar a realidade atual para fazer algum sentido. Só que quando fizeram isso, fez justamente o contrário. O primeiro ponto, nada do que está nessas decisões leva em consideração os dados consolidados de 2019, os dados consolidados de 2020, os de 2021 e os dados parciais de 2022. Não tem uma linha. É como a pessoa dizer assim, ó, mas eu sei, todos sabem, todas as pesquisas dizem que mais armas em circulação vão gerar um aumento de homicídios. Aí você pergunta, mas gerou em concreto? Não, isso aí não importa. Se gerou em concreto, o que importa é a minha narrativa.
Então, como bem você observou, os períodos, aliás, isso é uma grande dificuldade para quem trabalha com os indicadores de criminalidade aqui no Brasil, é achar pesquisas isentas. Porque no momento da confrontação das mesmas variáveis, no recorte de tempo, não converge para a narrativa, eles abandonam. Aí eles fazem um período aqui, em que um pedacinho foi favorável à narrativa, eles usam. Aí, quando o meio aqui, o período grande, não usa, eles pulam. E aí vão usar uma outra ponta cá na frente. A decisão está assim. A decisão está assim. Os fatos não importam. Os fatos não importam. Os fatos não importam. A grande frustração em relação ao mérito é justamente essa. Como é que a gente fica com a sensação que na nossa Suprema Corte a realidade não tem importância? Que você apresenta os fatos, e não são fatos ditos por mim, não são fatos ditos pelo professor Giovanni, são os indicadores oficiais do país, inclusive alardeados pela própria mídia, que é muitas vezes desarmamentista. E ela traz ali sempre em tom de crítica, mas ela estampa. O número de armas em circulação é hoje quase o triplo ou mais do que o triplo do que nós tínhamos há 3 anos atrás. E desde essa expansão fortíssima na questão no acesso às armas, os homicídios caíram em patamares recordes. Nós não vamos dizer, a gente sempre tem que insistir nisso, que caíram os homicídios por conta do maior acesso às armas. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que a relação que eles sustentaram durante décadas é falsa. Que a relação ocorre, aquela relação que eles gostam de dizer, cada 1% a mais de armas representa 2% a mais de homicídios. Se isso fosse verdade, quando a gente triplica alguma coisa, a gente acresce 200% nisso, né? Então, estaria com 200% mais de armas, então, por essa lógica, seriam 400% mais de homicídios. A gente estaria chegando a 200 mil homicídios agora no Brasil. Quando, mais até quase... nós caímos quase um terço, né? Porque era 64 mil, caiu para 40 e pouco, quase um terço de queda. 42 mil agora, que é o patamar que a gente está trabalhando. A gente chegou a ter 66 mil homicídios em 2017. Ou seja, você cresceu 3 vezes aqui o acesso às armas e diminuiu 1/3 o número de mortes violentas que tinha, em comparação à época que as políticas públicas eram de vedação completa à arma. Me parece que o cidadão está morrendo menos, me parece que o cidadão está se defendendo mais e que o meliante tem medo. E aí vem aquela questão. Com todo respeito ao excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, a nossa Suprema Corte, mas fica a impressão de que o cidadão não pode ter o direito de combater a marginalidade, que o cidadão tem que ser um cordeiro. E o cidadão tem que baixar a cabeça e dizer, olha, eu tenho que aceitar que quem manda é o bandido. E aí você falou na imprensa desarmamentista, eu escrevi até hoje pela manhã uma coisa que me ocorreu. Os mesmos jornalistas, os mesmos formadores de opinião, os mesmos juristas que acham que devem tirar as armas legais da mão do cidadão são aqueles que acham um absurdo combater as drogas ilícitas, por exemplo. São aqueles que aplaudem a polícia não poder organizar operações para combater o narcotráfico. Quer dizer, o que é ilegal deve ser preservado e o erro é no que está legalizado. Isso também é algo que causa muita espécie, embora quando você olha para a formação desses grupos, desses institutos, e principalmente para quem financia, eu sempre digo, follow the money, siga o dinheiro. Se alguém está ali brigando com os fatos, se alguém está... Olha, eu sou uma pessoa inteligente, mas os fatos não importam, não acredito no que seus olhos veem, alguém tem que estar pagando, alguém tem que estar financiando. Ninguém chega a isso gratuitamente, eu não acredito nisso gratuitamente, sabe? Então, quando você olha quem financia esses institutos que elaboram as pesquisas, a gente consegue compreender o objetivo final, o objetivo real de fortalecer a marginalidade. Fabrício, mas deixa eu aproveitar a sua experiência, assim, seu profundo conhecimento. Quando veio essa decisão, inclusive, foi alardeada pela imprensa, já que a gente tocou nesse ponto, como uma forma de evitar a violência no período eleitoral. Assim, se você pensar no efeito prático em relação à eleição do dia 2, prático é inócua. O efeito político, você pode até mensurar o impacto político. A pauta das armas é uma pauta que sempre foi defendida pelo atual governante, que é candidato à reeleição.
muitos candidatos a deputados federais, estaduais, têm uma projeção muito grande nas redes sociais, eles são da pauta armamentista. Hoje você tem o ProArmas, que é muito organizado, o ProArmas, que está do Dr. Marcos Polon, inclusive o Dr. Marcos Polon, salvo melhor juízo, é candidato a deputado federal, salvo melhor juízo. Então, Isso. assim, a ideia que me parece, eu estou medindo as palavras para evitar a gente perder os nossos canais, eu perder o canal do YouTube. Mas a ideia que me parece é que é muito mais um efeito político, uma tentativa de criar um efeito político contrário àqueles que normalmente são defensores da pauta e eleitores dessas pessoas, do que um efeito prático, porque não dá tempo, como o universo das armas é tudo muito lento, não dá tempo para produzir efeitos práticos. Você percebe isso, Fabrício? Com toda certeza, né? O efeito para a finalidade que foi declarada é completamente inalcançável. Ninguém que eventualmente fosse praticar qualquer tipo de violência política nas eleições estaria comprando armas legalmente agora, simplesmente porque não daria tempo, né? Ou é uma decisão que, nesse aspecto, não faz nenhum sentido. A gente está aí, a decisão foi proferida há pouco mais, aproximadamente 30 dias, né? Já depois de 30 dias foi a decisão do dia 6, a decisão no dia 2, então a gente tem aí menos de 30 dias. Em menos de 30 dias, ninguém dá entrada numa autorização, consegue autorização, negocia com a loja, faz o pagamento e recebe a arma. É impossível. Quem estiver comprando arma agora vai estar recebendo, se tiver sorte, lá pelo Natal. Então é algo que, do ponto de... É até mais um ponto que a gente se questiona, né? E sempre eu trato isso, como o professor também bem trata, como especulação. A gente não pode fazer qualquer tipo de afirmativa, mas sempre que a gente se depara com uma situação que juridicamente não tem explicação, é natural, é inevitável que surjam as especulações do que está ali sendo motivado, o que é que de fato está motivando esse tipo de postura. E isso é tudo que me parece incompatível com a solidez que nós precisamos do judiciário, que é o balizador das relações sociais, né? Precisa ser a instituição forte para balizar e pacificar, né? Dar segurança para as relações sociais. E quando a gente começa a se deparar com situações que permitem esse tipo de especulação, evidentemente alguma coisa do papel institucional não está sendo efetivamente cumprido como deveria. Não tem como a gente fugir desse tipo de especulação. É algo que, sim, soa, o impacto prático acaba sendo, mesmo que não tenha sido de forma nenhuma essa a intenção, mas o impacto prático acaba sendo o impacto de querer se impor algum tipo de derrota ao presidente, de querer impactar de forma negativa algum segmento que fosse aí constituir uma base eleitoral, mas de prática não tem nada. E até porque essas decisões, quando a gente ouve falar em evitar a violência política, a gente busca fazer um apanhado do histórico, de registros anteriores, do que é que a gente pode colher para justamente evitar. E o Brasil não tem esse cenário, né? A gente não tem um histórico de violência política. A violência política mais expressiva que nós tivemos em todos os últimos anos foi um candidato à presidência da República que tomou uma facada em sua campanha. Então, fora disso, a gente não tem grandes registros desse tipo de violência que autorizem, por uma via absolutamente excepcional, uma decisão dessa natureza. Inclusive, existe uma narrativa que o dia 7 de setembro seria utilizado para promover essa violência política, né? Que os CACs iriam armados para as ruas. E o que eu vi, posso falar aqui pelo Recife, vi em loco, foram mulheres, crianças, idosos, famílias, muita gente usando verde e amarelo, conversando, exercendo o seu direito legítimo de estar nas ruas protestando, defendendo o direito de forma extremamente pacífica. Nas imagens que nós vimos na internet, nas redes sociais das outras cidades, isso repercutiu no Brasil todo. Então, é mais como você diz, né? Mais uma narrativa. Aí eu lhe pergunto, Fabrício, que talvez seja a pergunta que a maioria das pessoas, se o chat tivesse aberto, gostaria de fazer. Como você enxerga o futuro?
Teremos ainda daqui a 6 meses, 8 meses, um ano, teremos lojistas, teremos clubes de tiro. Inclusive, até antes de eu lhe fazer essa pergunta, eu queria fazer uma provocação não a você, mas eu queria fazer uma provocação a você, dono de clube de tiro, não ao doutor Fabrício, a você, dono de clube de tiro que está nos assistindo agora, a você que achava que as coisas nunca iam chegar até você, a você que achava que por ser amigo, eu tenho um amigo que trabalha na prefeitura ou na Polícia Federal, talvez agora você esteja percebendo o quão sério é essa questão de nós não termos uma legislação pertinente, uma legislação formal pertinente à arma de fogo, e principalmente nós podermos admitir que uma decisão que não tem embasamento jurídico nenhum se sobrepõe a todo o resto da lógica do ordenamento jurídico. Talvez agora, aquelas pessoas que acham que esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui, Fabrício, não vale a pena, que é inócuo, que isso não vai dar em nada, talvez agora essas pessoas estejam acordando. Isso é uma provocação minha para algumas pessoas que porventura possam ver isso aqui. Agora eu vou voltar à provocação que eu estava fazendo a você, amigo. Como você enxerga o futuro? Infelizmente, Giovanni, a gente não tem nenhum tipo de perspectiva positiva, né? Eu não vejo, mesmo que a gente tenha aí algum tipo de provocação no âmbito da Suprema Corte para a questão de ordem, eu não apostaria em que isso resolvesse a questão. E vou ser muito sincero do porquê. Porque, juridicamente, a ministra que hoje exerce a presidência da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber, ela adotou posição semelhante à do ministro Fachin, justamente na questão das armas, justamente para suspender trechos dos decretos que foram publicados pelo presidente. Então, eu não visualizo uma possibilidade de nós encontrarmos a reversão dessas decisões agora. São decisões ainda cautelares, que podem levar aí muito tempo até o mérito ser julgado, e nesse período, que deve ser um período longo, infelizmente, nós devemos enfrentar uma retração muito forte no setor, uma retração no acesso às armas, uma retração no tiro desportivo e, sobretudo, no comércio, né? Talvez o setor mais impactado vá ser o dos lojistas. Tem muita gente, inclusive, com compras grandes em trânsito aqui para o Brasil, armas importadas, e que estão no meio do caminho, não podem ser devolvidas e que muito dificilmente serão vendidas. Muito dificilmente vai se conseguir formalizar a venda dessas armas. Então, é um setor que vai ser extremamente impactado. Então, é um cenário muito ruim, sem uma perspectiva de rápida solução, e que talvez sirva, ou se é possível extrair alguma coisa de positivo na catástrofe, sirva justamente para alertar, né, chamar e acordar as pessoas que estão aí, como você bem disse, achando que são imunes, que não estão passíveis de afetação por nada disso. E essa é uma postura que, infelizmente, nós vemos ao longo de anos ser prevalente nos clubes de tiro, sem que eles percebam que os clubes de tiro são justamente a parte mais vulnerável dessa relação. Porque nós não temos, se existe uma legislação péssima sobre armas de fogo aqui no Brasil, de modo geral, que é o nosso estatuto extremamente restritivo, mas existem normas de natureza legal formal, existe uma lei. Para o tiro desportivo não existe nada disso. O sigma não existe em lei. O que cria o sigma é um decreto. Então, toda a regulamentação da prática esportiva é uma regulamentação pautada em decretos. Decretos é uma canetada, são todos uma canetada do presidente da República. Mudou o governo, muda o decreto. Acaba. Nós estamos aqui discutindo todas essas normas de cenário futuro e nós estamos partindo do pressuposto de que o governo atual vai continuar, ele vai alcançar um segundo mandato. Mas se ele não alcançar, se houver a derrota do atual presidente da República, nada disso que a gente está discutindo vai ter nenhuma importância, porque os decretos em si vão ser revogados. Não sou eu que estou dizendo, é o candidato que está em disputa que já disse isso, que a primeira medida dele seria justamente acabar com todo o acesso que se permitiu às armas de fogo no Brasil. E ele tem como fazer isso. Infelizmente, ele tem, na base do decreto, na base da canetada. E se ele fizer isso,
Não importa o que é que o Supremo acha, não importa se tem validade a decisão, se atropelou o pedido de vista, não vai importar porque não vai existir mais a O norma objeto. em discussão. O objeto some, desaparece o objeto. Não existe mais os decretos, está tudo restrito, tudo fechado. Volta lá para aquele decreto 523, ninguém mais compra arma, ninguém consegue mais renovar registro, o prazo do registro cai de volta para 3 ou 2 anos, sabe lá quanto é que tempo que vão colocar, e impõe-se o desarmamento, numa postura que é, aliás, um outro aspecto da decisão que nós não falamos, absolutamente antidemocrática. Porque nós estamos em um dos únicos países do mundo que consultou a população sobre o direito de acesso às armas e a população optou por manter esse acesso e agora vem uma decisão da Suprema Corte que, na prática, não da Suprema Corte, né, de um ministro da Suprema Corte, que, na prática, impede esse acesso. 64 milhões de votos que nós tivemos lá em 2005 sucumbem a uma liminar de um ministro da Suprema Corte. A realidade é essa. E se houver a mudança de governo, a mudança da matriz de governo, vai acontecer a mesma coisa em relação aos decretos. E eu vejo muitas bravatas, muitos bravateiros aí na internet. Não, na minha casa ninguém entra para pegar arma. Não precisa. Não precisa. Ninguém vai entrar na sua casa para pegar arma, embora, por exemplo, minhas armas são apostiladas no meu endereço. Se o exército quiser saber onde estão lá, ele vai lá e bate na minha porta de manhã e leva. Porque todas as minhas armas precisam estar apostiladas, a de Fabrício também, enfim. Então, mas é bravata essa história. Ah, só leva aqui. Não. Vai restringir primeiro o acesso a insumo. Daqui a pouco não tem mais insumo para fazer recarga em clube. Daqui a pouco não tem mais munição de treino. Acabou a venda da munição, os clubes fecham, certo? O clube vai fechar. A sua guia de trânsito, você quer cá que a sua guia de trânsito vai vencer, você não vai renovar a sua guia de trânsito. Então, nem mais para ir para o clube você vai poder levar. O seu CR vai vencer e você não vai renovar. Você vai sendo colocado na ilegalidade aos poucos, a ponto que vai chegar uma hora que você ter a sua arma em casa vai ser ilegal. E outra, pessoal, vocês têm que lembrar um detalhe. Por exemplo, eu viajo muito, o Fabrício viaja muito, e sempre que a gente viaja, a gente tem amigos que convidam para ir para clube de tiro, fazer encontros e tal. Então, as minhas armas são cadastradas também no sistema da Polícia Federal para deslocamento, certo? Eu uso o meu Gov.br. Por uma canetada, ele pode bloquear o Gov da gente. Concorda, Fabrício? Para nós que precisamos dele para trabalhar, seria a mesma coisa. Dizer, você está impossibilitado de trabalhar até o dia que você vem aqui entregar a sua arma. Tá lá, eu uso meu Gov.br para tirar a guia de despacho no aeroporto. Na hora que o cara for lá e disser, olha, ele usa aqui, ele está viajando, vamos bloquear o Gov.br dele. A minha empresa não funciona, não emito nota, eu não faço nada. Então, assim, não caiam nessas bravatas. Ah, da minha casa ninguém entra para tirar. Não precisa. Vai chegar um ponto de sufocamento que você ter arma de fogo vai ser um caos tão grande na sua vida que você mesmo vai levar para entregar. E mais, quanto mais o meliante souber que o cidadão está desarmado, mais o meliante vai partir para cima de você. Eu tenho sempre essa percepção. Eu concordo muito com você, Fabrício. E nesse ponto eu concordo em gênero, número e grau. O cenário é muito ruim. O cenário não é ruim, ele é muito, muito ruim mesmo. E eu não tenho, mesmo com a reeleição do atual presidente, eu não tenho perspectiva de uma melhora a curto prazo. Eu acho que a reeleição do atual presidente seria não ficar mais infernal do que já está o cenário. Seria, pelo menos, nós termos uma possibilidade de lutar pelo nosso direito de autodefesa. E a não reeleição dele seria dizer, olha, você não tem mais possibilidade de lutar. Acabou, foi bom enquanto durou, a partir de agora sua vida vai virar um inferno, ou você entrega suas armas, ou você não vai ser um cidadão. Se o atual presidente for reeleito, independente de gostar ou não de quem quer que seja, a gente pelo menos tem uma chance de dizer, olha, eu tenho uma esperança de lutar para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós tentarmos retomar um mínimo razoável. Eu encaro dessa forma. Eu sei que nem sempre é bom a gente falar esse tipo de coisa, porque as pessoas nos taxam como pessimistas. Eu prefiro dizer que nós somos mais realistas. Eu concordo totalmente contigo. Nesse aspecto, eu vi até muita crítica, a gente dizendo, não, a gente já passou por várias intempéries, já passou quem é cá, que já viu diversos cenários negativos. É verdade, nunca foi tranquilo ser cá aqui no Brasil, mas a gente nunca teve
sob uma decisão com essa dimensão, com essa magnitude. Isso nunca aconteceu. Nunca se tratou a questão do acesso às armas sob o prisma constitucional. E a gravidade é como bem dito. Quem não é da área, às vezes, acha que, não, uma emenda constitucional resolve, como se fosse fácil até fazer. Mas lá na frente muda, resolve. Não, não muda. Se isso for para patamar constitucional, nem emenda. Então, a gente vai ficar sob essa situação. O que é que pode mudar na prática? E aí, sendo bastante sincero. E eu vi hoje, hoje eu conversei um pouco com o Bené e vi uma manifestação dele. Alguém perguntava o que é que a gente faz. Ele fez a missão agora é sobreviver até 2026. Por quê? Qual é o cenário que a gente tem de reversão? Se nós tivermos uma alteração na ideologia jurídica, eu gosto de frisar, dentro do direito existe ideologia, não é? Quando a gente fala de ideologia, muita gente só associa a ideologia política. Não, existem garantistas, os tradicionalistas, existem punitivistas, abolicionistas, tem de todo tipo de matriz de pensamento dentro do direito. E se nós conseguirmos mudar essa matriz na Suprema Corte, que quer dizer, nós conseguirmos lá uma matriz que seja tradicionalista na interpretação das normas, que não seja adepto ao ativismo judicial e que isso forme uma maioria, aí, se nós tivermos uma alteração na lei, nós poderemos ter a submissão desta nova lei a uma revisão de compreensão pela Suprema Corte e aí sim nós termos uma possibilidade de reversão. Quando é que isso vai acontecer? No mínimo depois de 2026, porque o próximo presidente da República só coloca mais 2 ministros na Suprema Corte, e aí serão 4, continua 7-4, continua se perdendo, continua imutável esse cenário. É gravíssimo, não é algo que tenha a médio prazo de jeito nenhum, não tem, a curto prazo não tem, é no mínimo mais um mandato. É no mínimo mais um mandato para começar a ter algum tipo de reversão. Como reverter isso agora? Não tem. Não tem remédio jurídico para o que não é jurídico, né? Não existe. Pois é. E você falou que assim que os CACs, os antigões, né? Eles dizem que sempre passaram por dificuldade, mas eles esquecem de um ponto. Há 10 anos, Fabrício, ninguém sabia o que era CAC. Eu falo cidadão, um afegão médio, como diz o Emílio Zurita. Há 10 anos ninguém sabia o que era CAC. Há 10 anos você tinha um clube de tiro por capital e olha lá. Tinha capital que não tinha clube de tiro. Era um nicho do nicho. Era um petit comitê, muitas vezes ligado a uma federação de tiro, alguma coisa assim. E não era pauta política. Hoje virou pauta política. Hoje tem muita gente que se diz armamentista, que passa 4 anos sem dar um prego na barra de sabão na defesa dos CACs, mas quando chega na época da política, consegue perceber que a maioria da população brasileira tem um viés conservador, pode até não ser conservador em essência, mas tem ideias conservadoras, aí vem para a pauta e virou política. Então, todo mundo hoje sabe o que é um CAC. É tanto que os jornais, quando eles querem depreciar a pauta, eles pegam a exceção da exceção da exceção e dizem, fulano CAC. Nós tivemos um caso terrível. Até bom a gente falar, porque se não falar vai vir nos comentários, mas vocês não falaram. Nós tivemos um caso dantesco, terrível, de um ser abominável que atentou contra a vida da esposa e de 2 filhos pequenos, matou a esposa e matou um dos filhos. E a primeira coisa que o G1 fez foi dizer, o CAC, fulano de tal. Curiosamente, depois se descobriu que ele tinha uma tatuagem de um candidato à presidência no braço e que o filho que ele matou tem o nome desse candidato porque ele declarava em redes sociais ser o seu ídolo. Aí esqueceram do cara. Assim, o cara sumiu no intervalo de tempo de poucos minutos. E eu interagi com um amigo que é delegado da Polícia Federal, um professor que eu respeito muito, eu interagi com ele hoje nas redes sociais, e ele usou como argumento exatamente a postagem do G1. Que é uma exceção de uma exceção de uma exceção para tentar vilanizar a figura dos CACs, para tentar transformar a figura dos CACs. Eu até respondi para ele, eu disse, olha, se o fato dele ser CAC é preponderante para ele cometer o crime, o que é um absurdo de raciocínio, na minha opinião, então eu devo considerar que a tatuagem que ele tem no braço é preponderante também, que também é um absurdo, eu posso ter uma tatuagem do que for, isso não vai definir o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Então, é muito complicado hoje a gente querer pautar a atual realidade
como alguns antigões fazem, pelo que era 10, 15, 20 anos atrás. Eu não vivi, Fabrício, a época do referendo, do Estatuto do Desarmamento. Eu não acompanhava, eu era formado há pouco tempo, eu sou formado em 2000, eu tinha uns 4 anos de formado, acho que foi 2005, se eu não me engano, né? O referendo foi. Foi 2005, 2005, eu me formei em 2001, então eu tinha 4 anos de formado e eu não acompanhei. Mas eu acredito que nem naquele momento a situação era tão ruim, pelos relatos que eu vejo. Naquele momento, né, eu lembro bem disso, porque foi justamente quando eu comecei a prática do tiro esportivo. Né? Havia a preocupação de que houvesse a proibição, né, embora já tinha, logo depois que as discussões começaram, ficou muito claro que não seria proibido, né, que a população não ia aceitar, mas havia a ideia de que haveria sempre a porta do esporte, que o esporte não seria afetado, então, na pior das hipóteses, as pessoas migrariam para o esporte. Mas nem ali não era algo constitucional, porque mesmo que houvesse a proibição, uma simples mudança na composição do Congresso poderia reverter. Uma lei nova poderia reverter, um Congresso mais conservador, mais tradicionalista, poderia tranquilamente reverter aquela decisão. Né? Até porque a decisão, o que vincula a decisão de um referendo é um dispositivo legal específico que a ele foi submetido. Se aquele dispositivo cai, o referendo cai junto, a legislação vai embora. Então, não era, de fato, um cenário na dimensão de gravidade do que a gente tem hoje. Não é. É muito difícil, e talvez essa seja uma grande dificuldade. É muito difícil para o cidadão comum, ou o afegão médio, como você colocou, entender a complexidade da coisa. Mas o que precisa ter em mente é isso. O desarmamento está, a partir dessas decisões, deixando de ser uma política de governo, que pode ser de um jeito ou pode ser de outro, e passando a ser uma política de Estado permanente, portanto, e constitucional. É como se, imagine pegar o desarmamento, a imposição do desarmamento, e colocar ela na Constituição. A Constituição fala de arma uma vez só, quando fala do direito de reunião, dizendo que as pessoas podem se reunir sem armas. Não fala mais nada sobre arma. Mas a decisão está pegando o tema, desarmamento, e está colocando na Constituição. Se está na Constituição, nada pode contrariar o que está ali. É esse o problema. E está equiparando a cláusula pétrea, a direito fundamental, porque o artigo 60 da Constituição diz que não será objeto de apreciação, não pode nem discutir na CCJ a proposta de emenda à reforma constitucional tendente a abolir direito fundamental. Porque, exato, a tese do ministro Fachin é exatamente essa. O acesso às armas viola o direito fundamental à vida. Cláusula pétrea constitucional. Então, a gente não vai poder trocar isso, mas vai precisar de uma outra constituinte. E ainda vamos enfrentar uma discussão. Imagine, a coisa é tão grave que, dentro da matriz de interpretação constitucional aqui no Brasil, já se flerta abertamente com o princípio do não retrocesso. E a ideia do não retrocesso, ela abrange norma constitucional. Então, de repente, se vem lá uma outra Constituição prevendo nela própria o direito de acesso às armas, o Tribunal de Garantia Constitucional, o STF, pode dizer que aquela norma é um retrocesso e tirá-la de vigência. Com base em quê? Com base na subjetividade da interpretação de quem vai fazer esse julgamento. Então, é gravíssimo, é algo, para mim, inimaginável, porque eu não pensei que se pudesse fazer essa transposição de um tema que é, por sua natureza e por sua forma, de tratamento infraconstitucional. A gente não tem nenhuma perspectiva de se tratar direito de acesso a armas em norma constitucional, pelo menos aqui no Brasil. Nós temos o histórico norte-americano, que aí é justamente no outro sentido, mas aqui no Brasil não tinha espaço para isso, e de repente a gente se vê sem ser com uma nova Assembleia Constituinte, sem ser por emenda constitucional, elevando não o direito de acesso, mas o desarmamento a uma cláusula constitucional, como bem dito, né, de natureza pétrea, porque vinculada ao direito à vida. E eu até complemento também, é inimaginável, eu nunca imaginei ver que as nossas instituições seriam tão frágeis a ponto da decisão.
de um único ministro do STF subverter toda a sistemática constitucional e infraconstitucional do Estado brasileiro. Por quê? Eu insisto, você não gosta da questão das armas. Tudo bem, você está aplaudindo agora. Quem aceita um fato, aceita em todas as suas consequências. O que impede amanhã de algum ministro chegar e dizer, olha, as prerrogativas dos advogados precisam ser relativizadas? Porque já disseram, inclusive, né, que você pega o inquérito do fim do mundo, tem advogado que tem 2 anos aí que não consegue saber sequer o que é que consta nos autos do inquérito. Tem processo com 92 apenas que só deram 2 acesso a advogado. O cara não sabe nem como defender. Mas eu nem vou citar isso, porque vão dizer que é um específico, não é generalizado. Mas ok, o que é que impede amanhã de um ministro do STF subverter toda a lógica e dizer, olha, as prerrogativas não valem. Ah, não, professor, mas as prerrogativas estão previstas na legislação. Ok, beleza. Mas é a mesma lógica. Ah, não, isso. Mas aí vai mexer com a AB. O AB tem muita força política. Opa, então você está me dizendo que a nossa Suprema Corte só toma decisões para quem não tem força política? Olha como fica complicado. Ou então pensem aqui comigo. Giovanni, eu não gosto de arma. Ok. Mas o que é que impede de amanhã o ministro do STF chegar e dizer que a garantia social do direito à propriedade é superior ao direito em propriedade em si? Então, se você tem, por exemplo, uma casa que você não quer, não pode alugar agora, você tem que cedê-la para quem não tem onde morar. Você vai dizer o quê? Sem contar que isso aí já tem até encaixe, né, constitucional na função exatamente. social da propriedade. Eu estou dando exemplos assim para quem não é do universo da arma perceber o nível do absurdo que é o que está acontecendo. E o que mais, Fabrício, já para a gente encerrar, que a gente já falou muito assim, eu já lhe ocupei demais, o que mais me causa espécie, eu tenho uma formação pessoal que eu faço de tudo para não ser afrontoso, mas me causa muita repugnância eu não ter como me defender. Eu não estou falando nesse ponto em relação à questão de armas. Eu estou falando em relação à questão jurídica. Nós estamos dentro de uma realidade onde alguém chegou e disse, vai ser assim porque eu quero. Filo porque quilo. Ou letar semoar, como diria Luís XIV. O Estado sou eu sou o Estado. Vai ser assim. Ok, qual é o mecanismo jurídico que eu tenho para não me subordinar à vontade desta pessoa? Eu não tenho. Qual é a única coisa agora que eu, professor Fabrício, qualquer pessoa que, por mais que tenha 20 anos estudando a legislação, pode fazer? Infelizmente, baixar a cabeça e lamentar. É uma situação teratológica para quem diz que vive no Estado de Direito. E eu tenho que sorrir e dizer, ok, eu vou baixar a cabeça porque o senhor assim decidiu e eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho uma ferramenta, eu não tenho uma petição para fazer. Isso, para o universo jurídico, deveria ter produzido um temor incomensurável. Mas as pessoas parecem que não percebem o temor que está aí. É aquela velha analogia da caverna, né? De Platão. Você só percebe as sombras e talvez não saiba que existem monstros por trás das sombras ou que existe um caminho a seguir, porque você só percebe as sombras, você não consegue perceber a plenitude. Então, isso também me causa um espanto, Fabrício. Eu vou usar um termo bem eufemístico, assim, um espanto, que eu acho que é a você também, né? E é aquela coisa, né, da gente ver que o absurdo ele é julgado de acordo com a conveniência de quem está analisando, né? Não falando da decisão, mas dos analistas, né? Ah, é um absurdo, mas não me afeta, está prejudicando quem eu não gosto, eu vou ficar calado, eu não vou falar nada. E então a coisa cria o precedente que lá na frente pode muito bem ser utilizado para algo em relação ao que esse que hoje está se calando por conveniência acha que é um direito ou é um valor caro seu. Então, o problema, além da gravidade absurda jurídica, do problema, a sensação de impotência de não ter como corrigir isso, né? Você vai dizer que você não tem a quem recorrer, não tem uma instância superior, não tem o que fazer, é justamente o precedente. Amanhã se diz, olha, não, Paulon deu uma entrevista recente que ele disse, é impressionante como a gente tem visto que a fundamentação de algumas decisões tem sido porque sim, porque eu quero, porque eu posso. E nada além
disso, né? Não se exige mais nenhum tipo de fundamentação daquilo que a gente se acostumou a exigir dessas decisões, né? O fundamento jurídico hoje não tem. Infelizmente não tem. Fabrício, antes de eu me despedir de você e agradecer sua gentileza de sempre aí, eu queria fazer um pedido a quem está nos acompanhando. Se você puder, depois que essa live terminar, ela fica postada aqui no meu Instagram. E normalmente eu, Fabrício, o Bené, enfim, quem trata dessa pauta, quando fala essas coisas, sempre tem aqueles que vão lá, denunciam, e nós acabamos sendo punidos pelo Instagram. Eu preciso das minhas redes sociais para o meu trabalho, o Fabrício precisa para o trabalho dele. Nós dependemos do nosso trabalho, a gente não recebe grana do Estado e de ninguém. Então, se você acha que esse tipo de discussão é uma discussão pertinente, que pelo menos deve existir, você pode nos ajudar. Você que não segue o perfil do Fabrício, vai lá, segue o perfil do Fabrício, comenta. Essa live vai ficar postada no meu perfil. Se você faz um comentário educado, técnico, isso ajuda o algoritmo do Instagram a nos punir menos. Porque, olha, acreditem no que eu vou dizer para vocês de coração. Para Fabrício, para mim, para o Dr. Marcos, para o Bené, enfim, para o pessoal que dá a cara a tapa para falar disso, seria muito mais fácil se nós estivéssemos batendo palma para esses institutos e dizendo que a decisão estava certa. A gente não ia perder nossa arma, não. A Polícia Federal chamava e dava um porte federal válido em todo o território nacional. Não tenho dúvida disso, Fabrício. Eu não tenho dúvida. Se nós estivéssemos fazendo o coro, Instituto Alfa, que eu não vou dizer o nome para evitar processo, mas todo mundo sabe qual é o instituto que eu estou falando. Instituto Alfa, Bravo, Tiago. Olha, o Giovanni tem arma apostilada, o Fabrício tem arma, mas eles estão dizendo que o ministro Fachin está certo, que é assim mesmo, que essa pauta do atual governo está errada. Eu dou a entrada no porto na PF e amanhã sai. Eu dou a entrada no pedido de compra, amanhã sai, porque quem prega o desarmamento, ele só prega o desarmamento dos que lhe são contra. Ele não desarma os seus próprios seguranças, ele não desarma os seus defensores, ele não desarma os defensores da sua família. Então, era muito mais fácil para a gente aqui chegar e estar batendo palma. Nós não teríamos problemas com as nossas armas, nós não teríamos problemas com porte, nós não teríamos problema para nos deslocar em território nacional, não teríamos problema de nada. Mas nós não estaríamos sendo coerentes com aquilo que a gente chama de convicção. Nós estaremos agindo com conveniência, nós estaremos sendo hipócritas. Então, se você acha que é importante esse tipo de discussão, você pode nos ajudar com uma coisa simples. Segue o professor Fabrício, vai lá no Twitter, o Fabrício é muito atuante no Twitter. E no dia que eu não vejo ali pelo menos umas 4 ou 5 colocações extremamente pertinentes, é porque Fabrício não entrou no Twitter. Curte as postagens e essa live manda para as pessoas que você acha que precisam ouvir essa discussão. Comenta. O seu comentário depois que a live fica postada ajuda o Instagram a nos punir menos. Tá? É um pedido que eu lhe faço se você acha pertinente essa discussão. Fabrício, eu vou deixar você finalizar. Eu queria lhe agradecer demais sua gentileza, sua humildade, seu desprendimento. Na hora que eu falo com você, você já está ali sempre disposto a ajudar, não só a mim, eu vi que você faz live e ajuda todo mundo que lhe pede. Então, meu muito obrigado. Me permita dizer o quanto eu sou honrado estar nessa trincheira, nessa luta em glória ao seu lado. E agradeço por poder estar ombreado com você. Muito obrigado pela honra. E deixo para você finalizar a live aí com as palavras que você julgar pertinente. Ô, professor Giovanni, para mim é uma grande satisfação, né? Não é, nem passa perto de ser uma obrigação. Eu sempre venho porque sei que aqui a gente vai ter um papo super agradável, a gente está sempre conversando e aprendendo, né? Eu também aprendo muito quando a gente conversa. Acho que esse é o propósito, a gente está aí sempre engrandecendo aí as nossas discussões. Muito obrigado, eu lhe agradeço pela oportunidade. Conte comigo sempre, sempre que precisar, sempre que tiver qualquer assunto para a gente conversar. Para mim, repito, é uma enorme satisfação estar aqui contigo e com sua audiência, né? Qualificadíssima audiência. Agradeço pelos seus lembretes aí para que sigam a gente lá, até nas outras redes, compartilhem o nosso conteúdo, porque, de fato, não é fácil enfrentar essas restrições que nos são impostas por insistirmos em abordar esses temas. Muitíssimo obrigado por mais essa oportunidade. Um forte abraço a você e a todos que nos assistiram aqui hoje à noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, Fabrício. Boa noite. Abraço, boa noite.